Abramos a palavra do Senhor, lá no livro dos Salmos, Salmo de número 146. Salmo de número 146. Eu já lanço a pergunta aos irmãos: em quem está a sua confiança? Ou em quem você confia? É o título aí do nosso sermão. Salmo de número 146. Eu farei a leitura, irmãos, deste salmo. Peço que os irmãos acompanhem com santo temor do nosso Deus diante da sua palavra. E assim nos diz a palavra do nosso Deus. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, louvado seja o teu nome. Como é bom estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, esta manhã, nesse dia separado para cultuarmos e prestarmos o serviço a Ti. Senhor, nesse momento onde a Tua palavra foi lida, e nós cremos que apenas pela leitura da Sua palavra já somos ricamente abençoados, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia do Teu servo, para que fale de acordo com a Tua palavra, com fidelidade ao Senhor, e todos nós sejamos enriquecidos pelo Teu Espírito, sejamos instruídos nessa manhã por aquilo que o Senhor tem a dizer a nós, através da Tua palavra. Assim oramos, em nome do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Em quem você confia? Essa pergunta, irmãos, ela é muito pertinente para nós. Ao longo da história também, essa pergunta também foi muito importante. Em todas as épocas, as pessoas eram convidadas, ou até mesmo forçadas, a confiarem em alguém. Seja em algum líder, seja em algum sistema, seja em algum tipo de governo, seja em algum tipo de movimento revolucionário, ou até mesmo em si mesmo, no próprio homem. Afinal de contas, foi isso que aconteceu lá no Éden. Eles foram convidados, ou talvez convencidos, a confiarem em si mesmo. Adão e Eva. Enfim, na nossa época também, ao longo da história, mas a nossa época também não é diferente. Nós também somos convidados sempre a confiarmos em alguém. Repara, por exemplo, no contexto em que nós temos vivido. Primeiramente, contexto de crise, devido a toda essa pandemia no nosso país e no mundo. Crise econômica, crise política, corrupção. Isso nos leva sempre a agarrarmos em alguma coisa, confiarmos em alguma coisa ou em alguém. O próprio cenário que temos vivido, tantas guerras entre partidos políticos, partido A, partido B, fulano, ciclano, quantos são os líderes ao nosso redor e que sempre pedem confiança? Ou quantas vezes nós somos tentados a sempre depositar nossa confiança no partido A ou B, ou no político X ou Z, e assim por diante. Irmãos, mesmo que nós tenhamos que exercer o nosso papel como cidadãos, glorificando ao Senhor aonde nós estamos, nós sabemos, irmãos, que não é porque aquele partido A ou B está governando que as coisas vão melhorar. Ou o contrário, as coisas vão piorar. Nosso pastor Lucas, quando pregou aqui em Colossenses, capítulo 3, ele disse qual que é o nosso compromisso. Não é com a direita e nem com a esquerda, é com o alto. De lá que nós viemos, para lá que nós vamos,
e quando o Senhor restaurar todas as coisas, os novos céus e nova terra. Mas enquanto estamos aqui, temos que exercer nosso papel, de maneira que glorifiquemos ao Senhor. Mas não nos amedrontemos diante de líderes que se levantam, e nem fiquemos eufóricos ou animados porque aquele líder vai me representar e vai resolver os problemas. Muitas das vezes nós temos a maneira errada de confiarmos no Messias errado. Temos que direcionar, irmãos, o nosso pensamento. Onde está a nossa segurança? Onde deve estar a nossa confiança? Pois bem, este salmo, Salmo de número 146, nos fala justamente disso. Em quem nós devemos confiar. E como tema, irmãos, central que nos ajuda a entender mais este salmo, eu trago para os irmãos o seguinte: a nossa confiança está no Senhor da aliança. Esse é o tema do nosso sermão. É o que nós compreenderemos do começo ao fim. A nossa confiança está no Senhor da aliança. Irmãos, e quais são as implicações de confiarmos no Senhor, o Deus da aliança? Nós aprendemos aqui, irmãos, 3 ricas verdades, 3 implicações de confiarmos no Senhor. A primeira implicação é que a nossa confiança está no Senhor, a quem louvamos continuamente. A nossa confiança está no Senhor, a quem louvamos continuamente. É o que podemos ver nos versos de número 1 e o verso de número 2. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Interessante que da mesma forma do salmo que nós lemos, o Salmo 113 na liturgia, assim como este salmo também, eles começam e terminam com a palavra aleluia. Aliás, os últimos 5 salmos do saltério aí, do Salmo 146 até o 150, esses salmos também começam com aleluia e terminam com aleluia. Ou nós podemos ver esse conceito de louvor em todos estes salmos. Mas esses salmos nós também sabemos que são conhecidos como salmos Halel, ou salmos aleluia. Interessante, irmãos, notarmos que no livro dos Salmos nós vemos vários contextos. Contexto de sofrimento, de luta, de perseguição. Quantos salmistas se levantam, ó Senhor, até quando? E nós lemos muito isso no livro dos Salmos. Mas o interessante é que no final do livro dos Salmos, parece que a conversa muda um pouco. Não é que não houvesse mais sofrimento, lutas, dificuldades, não é isso. A ideia, irmãos, é que agora tudo aquilo que caminhava para sofrimento, para desespero, tudo caminha para o final, que é glorioso. Por isso nós devemos confiar no Senhor. Agora o contexto muda, o contexto de louvor a Yahvé, o contexto de adoração ao Senhor, porque sabemos que tudo que nós passamos, seja sofrimentos, alegrias, perseguições, dificuldades, tudo isso redunda em glória ao nosso Senhor. É interessante vermos isso, essa progressão no livro dos Salmos, e no final tudo redundar em glórias ao nosso Senhor. Então, o que significa então essa palavra, essa expressão aleluia? Nós sabemos, que vem do hebraico, e a expressão halelu, antes de entendermos a palavra inteira, significa louvai, uma ordem, halelu, louvai. E o iá, no final da palavra, é uma abreviação para a palavra Yahvé. Então, aleluia, que significa louvai ao Senhor. Então, quando você dizer aleluia, até mesmo no culto, durante os cânticos, saiba o que você está dizendo, é louvai ao Senhor. É o que nós entendemos, é o que essa palavra pode ser traduzida. Então, meus irmãos, o Salmo começa com uma convocação a todos, pois a expressão aleluia significa isso, louvai ao Senhor, está no plural, todos devem louvar ao Senhor. Mas o interessante é que logo depois, o salmista faz uma convocação pessoal, individual. Ele diz, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor, cantarei louvores. Ele fala consigo mesmo. É uma cobrança que o salmista tem. Ele está determinado em se autocobrar para sempre louvar ao Senhor. E quantas vezes, irmãos, nós nos cobramos de tantas coisas. Tenho que fazer aquilo outro, tenho que cumprir essa agenda. Mas muitas das vezes nós não nos cobramos para aquilo que é principal, para aquilo que é prioritário em nossa vida, uma vida de louvor ao Senhor.
E o que chama ainda mais atenção é que o salmista fala no final do verso 1 e do verso 2: louva a minha alma, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Ou seja, muito mais do que convocar a si mesmo para louvar ao Senhor, é louvar na totalidade da sua vida, e louvar por toda a vida. Essa é a ideia que o salmista nos mostra aqui. Por um momento ele nos diz que a totalidade da sua vida, todas as áreas da sua vida devem louvar ao Senhor. E, para continuar, isso deve permanecer por toda a vida. É claro, irmãos, que com a queda, com o pecado, muitas vezes nós colocamos outras prioridades. Não louvamos ao Senhor como deveríamos. Mas como isso aponta, irmãos, para aquilo que acontecerá no final, onde não haverá mais pecado, não haverá mais a presença do pecado, a nossa vida será de fato inteiramente vivida para a glória e louvor do Senhor, e poderemos cumprir plenamente as palavras deste salmo. O Senhor Jesus é aquele que cumpriu perfeita e cabalmente isso, e nos garante que quando Ele voltar, nós também teremos o privilégio, como pessoas santas, separadas pelo Senhor, com corpos glorificados, com uma consciência, com um coração pleno de alegria e restaurado no Senhor. Poderemos viver de fato dessa forma. Porém, meus irmãos, o que significa então essa palavra louvor? Nós sabemos que a palavra louvor significa elogiar, honrar, admirar, o que nos leva à adoração. Quando dirigido a Deus, louvor significa que nós elogiamos, admiramos os atributos de Deus. Nós cantamos aqui quantas coisas, nosso Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, quantos atributos nós cantamos aqui elogiando o nosso Senhor. Isso significa a palavra louvor, elogio, admiração. E o salmista diz, a minha alma, porque ele diz, louva, ó minha alma, elogia o Senhor, ó minha alma. A alma, irmãos, assim como a palavra coração na Escritura, significa aquilo que é o ser humano, ou a parte interna do ser humano. É o centro de comando do ser humano. Nossos pensamentos, nossa vontade, nossa emoção, a nossa mente, tudo diz respeito à nossa alma ou ao nosso coração, que são palavras semelhantes. Então o salmista diz, tudo aquilo que é em mim, louve ao Senhor. É o que nós podemos ler no Salmo de número 103, verso 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Ou seja, o louvor é um louvor que abarca todas as esferas da nossa vida. E ele continua dizendo que é durante toda a sua vida. Irmãos, interessante que às vezes nós achamos que só louvamos ao Senhor quando nós cantamos, quando estamos lá lavando uma louça, quando estamos arrumando a casa ou trabalhando, lendo alguma coisa e nós cantarolamos alguma coisa, estamos louvando ao Senhor. É lógico, irmãos, que os cânticos servem para intensificar nosso louvor ao Senhor. Como é bom nós elogiarmos ao Senhor através de poesias, através de cânticos, como é belo isso. O próprio livro dos Salmos, repleto de poesias, de cânticos, como é bonito, como ele traz aquela verdade de uma maneira ainda mais intensificada, mais bonita, mais bela aos olhos. É muito bonito de ver isso nas Escrituras. Ou outra coisa comum também que nós associamos com o louvor, é só quando no culto, nesse sentido, quando nós cantamos, quando tocamos. Será que o louvor ao Senhor pertence apenas a esses momentos de cânticos? Claro que não, meus irmãos. Todo culto é um ato de louvor ao Senhor. Quando lemos a Escritura, quando oramos, quando ficamos atentos àquilo que está sendo falado, àquilo que o Senhor fala a nós, e quando cantamos também. Tudo isso é um ato de louvor ao Senhor. O culto é um culto de adoração e louvor ao Senhor. Então, irmãos, diante de tudo isso, concluímos que louvor a Deus é um estilo de vida. Louvor a Deus é um modo de vida. Nós louvamos ao Senhor quando nos ajuntamos em assembleia solene, o que fazemos aqui no dia separado para isso, de manhã e à noite, e também louvamos ao Senhor quando nós aplicamos isso durante a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e assim por diante, por toda a nossa vida. Imagina que louvor hipócrita muitas vezes muitos oferecem, em cantar louvores ao Senhor, soltar a voz, mas logo na segunda-feira viver como se não tivesse louvado no dia anterior.
É o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nossa vida deve ser um culto ao Senhor também. E não somente isso, além de toda a pessoa do salmista louvar ao Senhor, é por toda a vida. Será que é apenas por momentos bons? Será que é apenas nesses momentos? Não. Em todos os momentos, momentos ruins, especialmente nos momentos ruins. É o que Abacuque faz quando viu que a situação que ele enfrentava não era das melhores. Abacuque 3, 17 e 18, que nos diz: ainda que a figueira não floresça, texto muito conhecido, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me entristeço no Senhor. É isso que ele fala? Não há motivos para louvar. Não. Todavia, eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. Irmãos, para ilustrarmos um pouco isso. Imagine você, em 2 dias, um dia bom e um dia mau. Vamos supor que no primeiro dia, no dia bom, você acorda pela manhã. Hoje, muitos papais aí acordaram, com um belo café da manhã, com homenagens, com oração. E graças a Deus eu tive o privilégio de passar por isso hoje. Isso é muito bom, de fato. Imagina naquele dia bom você acordar, aquele cafezinho preparado pela sua esposa, ou o esposo prepara para a esposa, e você acorda tranquilo, do seu despertador não pisou na bola com você, acordou no horário certinho para te despertar, e você vai para o trabalho com café tomado, roupa passada, tudo tranquilo. Aqueles também que trabalham em casa também, está tudo preparado. E você vai do trabalho, nada acontece no trânsito, os semáforos estão todos abertos, verdes, para você passar tranquilo, sem perder tempo. Nada te estressa. Chega no trabalho um dia abençoado, tranquilo, sem problemas. Atinge o seu horário previsto de trabalho, volta para casa da mesma forma, a esposa espera em casa, ou o marido te espera em casa, os filhos vêm com braços abertos, querendo brincar com o papai e com a mamãe, aquele dia maravilhoso, e você vai orar. Fazer a sua devocional com a família, ou a devocional particular. E você diz: ó Senhor, quantos motivos tenho para te louvar. Como é bom. Que dia agradável, Senhor. E que louvor ao Senhor, Que oração. Até que vem o outro dia. E esse outro dia, parece que vem chumbo grosso do céu para a gente, às vezes. E você acorda, o despertador já não está daquele jeito mais. Já acorda atrasado. O seu despertador. E você acorda com aquele cafezinho, já não está lá mais. A esposa está dormindo também. Ou o marido também está dormindo lá. Tem que fazer o café correndo, e está atrasado, e a roupa toda amarrotada, e tem que sair correndo para o trabalho, o semáforo tudo fechado, tudo vermelho, não tem aquela vaga para estacionar, o trabalho aquele dia é pesado, seu chefe te chama atenção, alguém te chama a atenção, e você tem que fazer hora extra, está difícil, chega em casa do mesmo jeito, está complicado, a esposa com a cara meio virada, ou o esposo também com alguma coisa que aconteceu, os filhos não querem mais brincar, estão estressados. Aí você vai orar ao Senhor. Ah, Senhor, como eu vou orar? Não tenho motivos para agradecer. Que dia péssimo eu tive. Ou, Senhor, eu vou orar aqui, mas só para cumprir tabela mesmo, para cumprir minha obrigação. Irmão, será que, ilustrando isso para nós, quantos vocês passam muitos problemas nesse sentido, ou até piores? Será que o louvor ao Senhor, o nosso ânimo, a nossa alegria, a nossa disposição, depende de momentos bons? Para que entoemos nosso louvor ao Senhor com o coração aberto? Será que Abacuque dependeu disso? Para dizer que exultava no Deus da sua salvação? Muito pelo contrário. É lógico que às vezes passamos por muitas tristezas, mas irmãos, que momentos ainda mais especiais nós temos para louvar ao Senhor. Não me lembro de qual pregador disse, eu lembro de ouvir, que a segunda coisa, a melhor coisa da vida, ou a segunda melhor coisa da vida, é ter saúde. Aí alguém perguntou para esse pastor, qual é a primeira coisa? É estar doente. Sabe por quê? Quando estamos doentes, dependentes, fracos, frágeis, nós muitas vezes buscamos mais o Senhor. Intensificamos mais nossas orações. Nós entendemos que nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Não da nossa conta bancária. Não da nossa saúde, por melhor que seja.
Mesmo os atletas das Olimpíadas não podem confiar na sua própria saúde, no seu desenvolvimento. Assim somos nós, irmãos. Nós descansamos no Senhor. Então aproveite esses momentos de tristeza, de agonia, para confiar no Senhor, para testemunhar da sua fé. Olhemos para a própria pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Ele passou por bons e maus momentos, mas em tudo glorificou ao seu Pai. Ele abriu mão da sua glória, se fez homem, sujeito às limitações próprias de um homem comum, assim como nós. Em todo o seu ministério, ele glorificou ao seu Pai, fazendo a vontade do seu Pai em tudo. Ele foi maltratado, traído, negado, levado à cruz, sacrificado, morto, mas ressuscitou e assentou à destra de Deus, o Rei da Glória, para consumar a obra de salvação, para a glória do seu Pai e benefício da sua igreja, do seu povo, a igreja. Irmãos, clamemos ao Senhor para que a cada dia Ele estampe a imagem e o caráter do seu Filho Jesus em nós. Certamente esse é o louvor que Deus quer que entoemos, o louvor que é entoado com os lábios, mas o louvor também que é selado com nossas atitudes. Isso é imitar a Cristo, isso é louvar ao Senhor em tempos bons e tempos maus. Agostinho disse uma frase impressionante: quereis cantar louvores a Deus? Sede vós mesmos o canto que ides cantar. Vós sereis o seu maior louvor, se viverdes santamente. Que frase resume tudo o que nós falamos aqui. Será que o nosso modo de vida louva ao Senhor? Nossa forma de falar, nossa forma de nos vestir, nossa vida em casa, com a esposa, com os filhos, nosso procedimento na escola, no trabalho, na universidade. Será que em todas as coisas nós glorificamos e louvamos ao Senhor? Pois bem, irmãos, tudo que há em você, louve ao Senhor. Então nós vimos, em primeiro lugar, que nós confiamos no Senhor. Isso é a expressão de confiança no Senhor. Quando louvamos, em primeiro lugar, em todas as esferas da nossa vida e durante toda a nossa vida, mesmo que hoje isso não seja tão possível, mas almejamos aquele dia em que será. Agora veremos outra implicação de confiarmos no Senhor, de não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos no nosso Deus. Segundo lugar, a nossa confiança está no Senhor e não em meros mortais. A nossa confiança está no Senhor e não em meros mortais. O verso 4 e o verso 5. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Irmãos, alguns estudiosos, eles entendem que esse salmo foi escrito após o período em que os judeus estiveram cativos dos babilônios, quando Ciro, o rei da Pérsia, governava sobre o povo. E foi nessa época que Ciro decretou que o povo judeu pudesse voltar ao seu país, à sua terra de origem. Então, irmãos, diante disso, imagina só, o povo depois daquele tempo todo de cativeiro, voltando para a sua terra, talvez surgisse a dúvida: nós teremos outro rei? Teremos que eleger outro rei? Algum governador sobre nós? Irmãos, independente disso, se essa fosse ou não uma discussão dos judeus, se Israel terá outro Deus, outro rei ou não, nós sabemos que a confiança daquele povo deveria estar no Senhor, mas naquele que governa toda a terra, todo o universo. A confiança deles não deveria estar em um rei meramente terreno, como nos diz Daniel 2:21. Eles deveriam confiar no Senhor. Por quê? Porque Ele é quem muda o tempo e as estações. Aquele que remove reis, estabelece reis. O Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O Senhor é aquele que já governava sobre o povo de Israel e que agora os leva de volta para a sua terra, para ser louvado por eles. Irmãos, é interessante entendermos aqui também que essa relação de confiança que o Salmo nos mostra não é meramente aquela confiança corriqueira, aquela coisa do nosso dia a dia. Quando falamos de uma relação de confiança com o seu amigo, com o seu próximo,
Ou às vezes até uma relação de autoconfiança com você mesmo. Não é esse tipo de confiança que o Salmo nos mostra. Mas é a confiança que diz respeito à nossa segurança. A confiança que diz respeito de aonde nós colocamos a nossa vida. É esse tipo de confiança que nós estamos falando aqui. E o salmista diz que essa confiança tem que ser depositada única e exclusivamente no Senhor. Não em homens, não em líderes, não em partidos, nem em você mesmo, mas no Senhor. Irmãos, talvez aqui os próprios judeus se lembrassem, de quantos reis bons e ruins passaram por eles. Talvez Saul, um bom rei no começo, mas depois que se perdeu. Talvez Davi, um rei segundo o coração de Deus. O rei Salomão, um rei sábio. Ou Roboão também, que contribuiu para que o reino fosse dividido. Enfim, quantos reis? Reis maus também, como Nabucodonosor e tantos outros. Será que eles se lembravam talvez disso? Aquele rei foi bom. Não, esse aqui foi mau. Eu gostava daquilo nesse rei, daquilo outro naquele outro rei. Irmãos, por que às vezes nós temos a mesma tendência de confiar nos príncipes da nossa era? Por que achamos que eles vão resolver tudo? Se aquele presidente ganhar. Se aquela pessoa ocupar o cargo de ministro. Se aquele partido A ou B de direita, conservador, ganhar, estaremos feitos. Tudo resolvido. Mas da mesma forma que podemos ficar eufóricos com isso, ou até mesmo esperançosos, podemos ficar com medo também. Já imaginou se aquele partido, se aquele homem com aquelas ideias esquerdistas, com aquele tipo de governo, aquele tipo de ideologia, com aquela agenda, se ele ganhar, estaremos perdidos. Até parece que vamos enfrentar a grande tribulação, quando alguém nessas condições assume o governo. Irmãos, como somos pessoas ingênuas, de pequena fé. Como nós já lemos, quem é aquele que tira e coloca reis? É o Senhor do universo. Quem executa os seus decretos por meio dos príncipes terrenos, seja eles maus ou bons, quem os colocou lá foi o próprio Senhor. Esse cenário de pandemia caótico, quem faz isso para a sua própria glória é o Senhor também, que controla épocas, eras, o clima, reis, a nossa vida. Tudo está nas mãos do Senhor. Por que não confiamos nele como deveríamos? Ou às vezes você até entende isso, que o líder A ou o líder B tem o seu papel e Deus assim o sabe. Mas quantas vezes você às vezes confia em outras pessoas, de uma forma que você não deveria confiar? No seu chefe, por exemplo, no seu patrão, no seu pastor, no seu funcionário, aqueles que têm empresas e têm funcionários, no seu professor, no seu médico, ou até em você mesmo. Se não fosse esse pastor aqui é bênção, tem que ter ele aqui mesmo. Se não fosse ele, nem outro ia dar certo na nossa igreja. Se não fosse aquele médico, eu vou fazer uma cirurgia arriscada, então tem que ser o melhor médico. Se não for esse, não serve. Tem que ser o melhor, eu pago caro se assim for preciso. Ainda bem que a minha condição financeira é boa. Você até confia no Senhor, mas olha lá rapidão a sua conta bancária. Está no azul. Estou tranquilo, Senhor. Obrigado pelas minhas condições. Você vai olhar, tem um plano bom de saúde, o melhor plano de saúde. Senhor, obrigado. Mas, meu plano de saúde está aqui. Se precisar, é lógico, irmãos, que Deus nos abençoa com tantas coisas. Com boa condição financeira, muitas das vezes. Com bons médicos, bons profissionais, com bons pastores que nos pastoreiam e nos instruem no caminho do Senhor. Mas, irmãos, a nossa esperança não está neles. Por mais que sejam abençoadores, instrumentos de Deus para nós. Acima de tudo isso, a nossa confiança, e eu repito, irmãos, serei redundante nisso, deve estar no Senhor. E quais são os motivos para isso? O Salmo nos mostra. Por que não podemos confiar em homens, mas confiar no seu? Primeiro motivo, o verso 3 aí. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação, ou seja, é o que é principal, né? Nós cantamos aquele cântico que eu te agradeço. Primeiro, no hino que nós cantamos aqui, pela salvação em Jesus. Mas nenhum homem pode nos dar isso. Somente o Senhor pode nos dar a salvação.
Ou seja, no homem não há esperança. Mesmo que naquela época grandes reis amedrontassem o povo de Deus com seus exércitos, cavalos, homens e um exército grandioso, nós sabemos que muitas vezes, irmãos, o Senhor deu a vitória para o seu povo com poucos homens. 300 homens, lembra de Gideão? Pouquíssimos homens diante de milhares. Nós cantamos aqui, o Senhor dos exércitos, o Rei da glória, o Senhor forte e poderoso, poderoso nas guerras, nas batalhas. Esse é o Senhor. E como diz Jonas 2,9, ao Senhor pertence a salvação e não a homem nenhum. E o segundo motivo, verso 4, por que não devemos confiar em homens? Porque sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Interessante, irmãos, que aqui, mais uma vez, recorrendo ao hebraico, né? A palavra homem, no hebraico, significa Adam. Estou fazendo o contrário aqui, né? Em vez de traduzir, eu estou remetendo ao hebraico. A palavra homem significa Adam, que é homem, ser humano. E a palavra pó significa Adamá. É bem parecida mesmo. Eu acho interessante isso, né? Que significa terra, significa pó. Então, Adamá é a palavra que dá origem à palavra Adam, do pó da terra, nós viemos. Ou seja, o homem é pó. Adam, homem, Adamá, pó. O homem é pó. E Gênesis 3,19, após a queda, nós vemos, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Segundo motivo, irmãos, segundo motivo, o homem é pó. Assim como eu e você, todo homem perece. Ele é pó. Por isso nós devemos confiar no Senhor. Como diz Jeremias 17,5. Maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Irmãos, para ilustrarmos isso, acho muito interessante, uma vez, um aventureiro foi atravessar as cataratas do Niágara, que fica na divisa entre os Estados Unidos e Canadá. Aquele homem atravessou, numa corda, um cabo de aço, não sei, as cataratas do Niágara. Aquele homem voltou, foi aplaudido pelas pessoas, e havia lá uma senhora que ficou toda atenta ao número daquele rapaz. Ele perguntou assim para aquela senhora, a senhora acredita que eu consigo voltar mais uma vez e atravessar as cataratas de novo? Ela, acredito, você é bom, você pode fazer isso. Ele falou de novo, ele perguntou de novo, você acredita que eu consigo atravessar vendado? Ela, acredito, você é bom nisso. E ele continuou a pergunta. A senhora acredita que eu consigo atravessar, mais uma vez, vendado e com um carrinho de mão? Esses carrinhos que você leva areia lá nessas construções que nós vemos. Ela, acredito, é difícil, mas eu sei que você é bom. Então, será que a senhora acredita que eu poderia atravessar vendado, com um carrinho de mão e a senhora dentro? De modo nenhum. Chega para lá, de modo nenhum, não confio nisso. Ou seja, ela acreditava naquele homem, mas não confiava a sua vida às mãos de um homem que atravessaria às cegas, em um carrinho de mão, as cataratas do Niágara. Ou seja, irmãos, olha que situação. E essa é a ideia do salmista, essa é a confiança que ele fala para nós. É de entregar a sua vida totalmente. E nós devemos depositar nossa confiança no Senhor. Mas, na verdade, nós podemos confiar em um homem. Não é verdade? Podemos confiar em um homem. E eu creio que esse homem poderia atravessar as cataratas do Niágara vendado, deitado, com um carrinho de mão, me carregando no colo. Eu confio plenamente nesse homem. Quem é esse homem? Não é qualquer homem, mas é o Filho do homem. Naquele que é homem perfeito, naquele que já era antes de tudo, aquele que criou as cataratas do Niágara, aquele que assumiu a natureza humana, que morreu, que venceu a morte, irmãos, que ressuscitou, que nos deu a salvação, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele homem cujos propósitos e desígnios não podem perecer, o Rei da glória, aquele que a obediência foi aceita perfeitamente por Deus, e porque nós estamos unidos a Ele, o Senhor também nos aceita, e podemos confiar plena e exclusivamente no Senhor. Então, irmãos, nós vimos até aqui
que a primeira implicação de confiarmos no Senhor é que nós louvamos continuamente para toda a nossa vida. Nós vimos também que nós confiamos no Senhor e não confiamos em meros mortais, mas no único e exclusivo homem, Jesus, homem perfeito, o Deus homem. E agora veremos em último lugar outra implicação de confiarmos no Senhor, que diz assim: a nossa confiança está no Senhor, o Criador e sustentador de todas as coisas. A nossa confiança está no Senhor, o Criador e sustentador de todas as coisas. Dos versos 5 ao 10. Eu peço que os irmãos leiam comigo, por favor, esses últimos versos, os versos 5 ao 10. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia, aleluia. O salmista mostra então que é melhor confiar no Senhor do que em meros príncipes, líderes mortais. E nós devemos confiar no Senhor. E aqueles que confiam no Senhor são chamados de bem-aventurados, como inicia aí o verso 5. E a palavra bem-aventurado é aquela que significa aquele que é abençoado, aquele que é feliz, mais que feliz, aquele que é agraciado por Deus. Então, feliz, abençoado, agraciado é aquele que tem não os homens, mas o Deus de Jacó por seu auxílio. Por que ele fala aqui Deus de Jacó? É muito comum essa linguagem no Antigo Testamento, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos patriarcas, né? Ou simplesmente Deus de Jacó, como nós vimos aqui neste salmo. Primeiro, irmãos, para nos mostrar que esse é o Deus específico, o Deus verdadeiro. O povo talvez tivesse a influência de vários deuses naquela época, assim como nós também, na nossa época, vários deuses. Mas o Deus específico é o Senhor, o Deus da aliança, o Deus de Jacó, o Deus específico, que não fora servido apenas por Jacó, mas também Abraão, Isaac, Noé, Moisés, Davi e tantos outros, e nós também. É o mesmo Deus que em tantas épocas foi servido por seu povo. É o Deus que tem uma aliança inquebrável com o seu povo. Mas por que eu falo de aliança? Aqui no texto não vemos a palavra aliança de fato. Mas quando você lê na sua Bíblia aí, essa palavra Senhor, todas em letras maiúsculas, todas as vezes destacadas e aparece muitas vezes no texto, repete muitas vezes no texto essa palavra Senhor, é a expressão que também pode ser traduzida como Iavé, ou Jeová, é o Deus da aliança, o grande eu sou, aquele mesmo que chamou Moisés lá em Êxodo 3,14, que chamou Moisés para que fosse em nome do grande eu sou, o Deus da aliança, o Senhor, o Iavé. E esse termo aparece muitas vezes aqui. É para ressaltar de fato a aliança que o Senhor tem com o seu povo. E por que, irmãos, essa aliança se torna cada vez mais especial para nós? Ainda mais quando se refere ao Deus de Jacó. Sabe por quê, irmãos? Quem foi Jacó? Um exemplo de fé. Toda a sua vida. Um grande servo de Deus. Nunca duvidou, nunca trapaceou, nunca enganou, nunca exerceu a esperteza com os seus parentes, com seu irmão Esaú, não, de forma nenhuma. Jacó nunca negociaria com seu irmão dentro de primogenitura, de modo nenhum. Mas vocês estão rindo por quê? É porque Jacó fez isso, né? Pois é. Se esse Deus fez uma aliança, é lógico que com base no Messias, em Cristo, onde essa aliança foi consumada. Mas se até alguém como Jacó foi abarcado nessa aliança, irmãos, que esperança nós também temos?
É lógico que nós não somos nem melhores, nem piores do que Jacó. Somos pecadores. E assim como Jacó, destinados ao inferno, por natureza. Mas o Senhor é aquele que amou Jacó, antes que houvesse Jacó. Ele é aquele quem escolheu Jacó antes de Esaú, ou ao invés de Esaú. Por quê? Paulo nos mostra que não havia motivos nos dois. Ninguém exerceu nada para que Deus se agradasse deles, mas Deus o escolheu. O enganador, sim, ele foi escolhido por Deus, mas foi transformado pelo Senhor. E hoje desfruta de graça e plena graça na presença do Senhor. Transformado por quem? Pelo Messias, que veio depois de Jacó, mas é o mesmo Salvador, Jesus, aquele que salvou os que vieram antes dele, os que estavam na sua época, e nós também, nós, o seu povo. Por isso, irmãos, olha como o Senhor de fato é fiel, a ponto de ser o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac, de Davi, de Moisés, de nós também, o nosso Deus, nós que falhamos tanto, mas é o Deus que tem uma aliança conosco, uma aliança inquebrável, com base na vida do seu Filho, na obediência e obra e pessoa de Cristo Jesus. Por isso, irmãos, nós podemos ver que esse Deus da aliança, nós vemos uma grande lista do porquê é bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Ou seja, nós vimos até aqui que confiamos no Senhor por quem Ele é. O Deus da aliança, o Deus todo-poderoso, o Deus em quem devemos confiar. Mas agora veremos que nós podemos confiar no Senhor pelo que Ele faz. As duas coisas, por quem Ele é, não somente pelo que Ele faz e nem somente pelo que Ele é, mas pelo que Ele faz e pelo que Ele é. As duas coisas são importantíssimas para nós. Em primeiro lugar, nós vemos aí, para caminharmos para o final do Salmo, nós vemos que nós podemos confiar no Senhor porque Ele é o Deus Criador. O verso 6 aí, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Aqui podemos ver, irmãos, a transcendência de Deus, a onipotência de Deus, aquele que criou a tudo e a todos, aquele que conhece todos os propósitos, desígnios, tudo aquilo que vai acontecer, pandemia, recuperação da pandemia e outras talvez piores que venham. Tudo está dentro dos decretos do Senhor. Nada foge à sua vontade, nada foge aos seus propósitos. Ele é o Deus Criador. E não somente o Deus Criador, mas o Deus que é provedor. O mundo não está ao acaso, irmãos. Deus não apenas deu corda e o mundo evolui por conta própria. Não, o Senhor é quem mantém tudo no seu devido lugar, funcionando. Mesmo aquele comprimido que você toma, se não fosse o Senhor que faz com que ele faça o seu efeito, ele seria apenas farinha dissolvida no seu organismo. Mas é o Senhor quem faz com que aquele remédio faça efeito no seu organismo. Ele é quem sustenta todas as coisas, inclusive as coisas ruins também que acontecem conosco. Irmãos, já paramos para pensar o que implica o fato do Senhor ser Criador? É porque Ele é eterno. Antes que houvesse mundo, Ele não é limitado ao tempo e ao espaço. Ele conhece também todos os detalhes da sua criação. Ainda vemos no verso 6, e mantém para sempre a sua fidelidade. Nós já falamos disso, que tem a ver com a aliança. Mas olha que interessante, a própria palavra Senhor já significa o Deus de aliança, o Deus que é fiel. Mas o salmista continua, o Senhor é aquele que mantém para sempre a sua fidelidade. Olha como é redundante isso. E no hebraico nós vemos muito isso, essa repetição de palavras ou palavras semelhantes, para enfatizar alguma coisa. Nosso Deus é santo, santo, santo. Por que não usar a palavra santíssimo, que também traria a ideia? A língua hebraica ela é um pouco primitiva, ou bem primitiva, né? Ela é pobre desses significados ou palavras, como nós temos no português hoje, por exemplo. Então a repetição é muito comum. Santo, santo, santo. O Senhor é o Deus fiel, que mantém para sempre a sua fidelidade. É para enfatizar mesmo, irmãos, que é o Deus fiel, que não muda. É para sempre. Ele mantém a sua aliança conosco, uma aliança inquebrável. E para demonstrar a fidelidade do Senhor de forma prática, o salmista continua a lista aí. Vejamos aí o resto do salmo. Verso 7. O Senhor faz justiça aos oprimidos. E quantas vezes, irmãos, presenciamos injustiças no nosso país e no mundo inteiro?
Aliás, após a queda, o povo de Deus já sofre injúrias, já sofre opressões, injustiças. Quantos povos oprimem o povo de Deus? Basta olharmos também, irmãos, os noticiários. Quantos casos de estupros, roubos, assassinatos, corruptos, casos de corrupção, em que muitas vezes aquele que é culpado é inocentado. E muitas vezes aquele que é inocente é condenado. É o que nós vemos nesse tribunal falho, feito por homens, limitado. Mas nós sabemos que o Senhor faz justiça. E no tribunal do Senhor, o culpado de fato é culpado e será condenado. E o inocente será inocentado. Mas quem é inocente? Sabemos que o Senhor enviou alguém para que fosse feito pecado em nosso lugar e nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele assumiu o pecado dos seus eleitos sobre ele, Cristo Jesus, e nos justificou, nos salvou, nos adotou na família da fé, nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. É pela obediência de Cristo. E nós seremos ou caminhamos sempre, mesmo que passemos por momentos difíceis aqui nessa terra onde há injustiça, mas nós caminhamos rumo ao novo céu e nova terra, onde habita a justiça. E o Salmo continua no verso 7. Ele dá pão aos que têm fome. E quantas vezes nós vemos o Senhor na Escritura dando pão, água ao seu povo no deserto? Lembra quando o Senhor conduziu o povo até a terra prometida? Com pão, com água, e o povo reclamava, até sombra. O povo tinha para caminhar durante o dia, coluna de fogo também para aquecer durante a noite, as noites frias no deserto, e o Senhor sustentava o seu povo. O próprio Senhor Jesus multiplicou pães e peixes, ele transformou água em vinho e fez com que uma festa de casamento continuasse, não parasse. Esse é o nosso Senhor, mas muito mais do que isso, Ele é aquele que é o pão da vida, é aquele que de fato nos sustenta, é o pão que de fato sustenta a nossa fome, é a água que de fato sacia a nossa verdadeira sede, é o Senhor Jesus. E continua, o Senhor liberta os encarcerados. E quantas vezes nós lemos também na palavra que o Senhor libertou o seu povo de cativeiro, diversos cativeiros. No Antigo Testamento, no Novo Testamento também, quantas vezes os apóstolos foram presos, açoitados, prisões tremiam, e o Senhor os libertava também, ou quanto daqueles também que morreram, glorificando ao Senhor, que não foram libertos de prisões físicas, mas muito mais do que essas prisões, foram libertos do cativeiro do pecado. Isso que importa para nós. Como nós já dissemos, o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E nós temos a verdadeira liberdade no Senhor Jesus Cristo, mesmo que sejamos presos aqui, por propagarmos a nossa fé, testemunharmos do Senhor, mas já fomos libertos. O Senhor abre os olhos aos cegos, o verso 8, e mais uma vez lembramos do Senhor Jesus Cristo, curando inúmeras pessoas, paralíticos, fazendo com que pessoas que eram cegas voltassem à luz, enxergassem, mas muito mais do que enxergar fisicamente, eles enxergavam com a alma, porque essa é a verdadeira luz que o Senhor traz aos nossos olhos, essa é a verdadeira liberdade que o Senhor nos traz. A cegueira da qual o Senhor nos liberta, a cegueira que o pecado nos traz, a escravidão que o pecado faz ou traz para nós, mas o Senhor nos liberta e nos abre os olhos, tira as escamas dos nossos olhos. O verso 8 ainda, o Senhor levanta os abatidos. Resumo isso com uma frase do Senhor Jesus, Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor levanta os abatidos. Verso 8 ainda, o Senhor ama os justos. Mas quem é justo? Salmo 14, Salmo 53, Romanos 3, nos diz que o Senhor olha para a terra e não há nenhum justo. Nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Então como o Senhor ama os justos? Mas sabemos que a nossa justiça não vem de nós, mas daquele que é justo. O único justo, perfeito justo,
que por meio da sua pessoa, da sua obra, da sua graça, nós somos justificados e aceitos na presença do Senhor, diante do seu tribunal, o Deus que é justo, perfeito e irado contra o pecado. É o mesmo Deus amoroso e gracioso que nos manda seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E, como nos diz 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No verso 9, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. O peregrino, o órfão e a viúva eram as 3 classes de pessoas mais menosprezadas naquela época, dentro da comunidade judaica. O estrangeiro não tinha leis ou direitos civis. Os órfãos e as viúvas eram sujeitos até à exploração. Mas, irmãos, na própria lei do Senhor, havia leis que corroboravam com os estrangeiros, com os órfãos e com as viúvas, o povo que muitas vezes não observava. Mas o Senhor nos diz que isso, ou na lei do Senhor, isso está expresso. Na própria colheita do povo de Israel, nas festas, nos tempos de colheitas, os israelitas eram orientados a não colher as sobras, ou aquilo que caía, para que os órfãos, as viúvas, os peregrinos ou estrangeiros tivessem o que comer, como uma demonstração disso. O próprio Tiago diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. Então o Senhor é aquele que guarda o peregrino, que ampara o órfão. A viúva, nosso irmão, orou sobre esses irmãos que perecem, muitas vezes irmãos e pessoas que perecem nesse frio, fora de uma casa, debaixo de um cobertor. Quantos sofrem, e nós como igreja também podemos e devemos ajudar, irmãos, contribuir. É lógico que isso não vai salvar ninguém, mas o que podemos fazer diante disso para contribuirmos? E é lógico, o principal para nós, pregarmos o evangelho para que esses órfãos, viúvas, estrangeiros recebam verdadeira adoção no Senhor, recebam verdadeiro aconchego no Senhor. E o verso 9 continua: porém, transtorna o caminho dos ímpios. Nós lemos no Salmo de número 1 que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas transtorna o caminho dos ímpios. É o Deus que é fogo consumidor, o Deus que é justo. E por último, verso 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. E o Salmo termina como começou: aleluia. Lembro de uma frase do John Piper, irmão, sobre esse tema de reinado do Senhor. Ele disse assim, sobre a América. Do John Piper, a frase do John Piper: um dia, a América, com a sua breve história e todos os seus presidentes, será uma nota de rodapé na história mundial. E o reino de Jesus permanecerá inabalado para sempre. Esse é o nosso Deus e Rei Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, o sermão praticamente já está encerrado, mas eu gostaria de aplicar rapidamente, aqui aproveitando o Dia dos Pais. E o que esse salmo tem a ver conosco, né? Tem a ver com os papais, o que poderíamos aplicar para os pais? Rapidamente, irmãos. Talvez muitos aqui tenham o seu pai de sangue, o seu pai terreno. Muitos talvez já não tenham o seu pai presente. Ou talvez alguns nem chegaram a conhecer o seu pai terreno. Ou de maneira especial, irmão, talvez Deus providenciou um pai para você dentro dessa comunidade, um pai espiritual, um pai que ora por você, um pai que te aconselha. Talvez muitos aqui tenham essa pessoa, referência, um homem da igreja, alguém mais velho, mais experiente na fé, que ora por você, que te instrui, que te exorta, que te chama a atenção. Por isso, esteja sempre atento a isso, quando alguém mais velho te chamar a atenção, te corrigir, ou mais novo mesmo, mais aplicando aqui para o Dia dos Pais. Fique atento e louve ao Senhor por isso. E é claro, irmãos, nós louvamos a Deus porque Ele usa instrumentos na própria igreja, como usou na minha vida, tantos homens do Senhor, aqueles que são referência para mim, que andaram comigo, que me ajudaram, que me orientaram, me disciplinaram, me orientaram, oraram comigo e por mim, me instruíram, exemplo de fé para mim. Eu os tenho até hoje, como o meu pai de sangue também, como eu o admiro muito.
Mas, irmãos, nós sabemos que todos esses são homens. E nós lemos que nós não podemos confiar em meros mortais. São homens falhos. Por isso, como nos ensina o Salmo, nós sempre devemos recorrer e confiar, acima de todas as coisas, no nosso Pai celestial. Aquele que, por meio de Cristo, seu unigênito, nos salvou e nos deu a bênção de sermos não somente aceitos na sua presença, justificados, mas também adotados como filhos amados. E como é bom sermos filhos desse Pai celestial amoroso. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, nosso Pai íntimo. Diante disso também me dirijo aqui também aos papais presentes, né? E eu também me incluo nesse grupo. E é muito bom isso. Vocês, meus irmãos, nós como líderes, como chefes de famílias, como chefes de família, como pastores, sim, pastores, todos nós. Não é porque eu estou treinando para o seminário, no seminário, ou o pastor Lucas, somos pastores em casa. Pelo contrário, todos os papais, homens, são pastores do rebanho, da família que o Senhor colocou nas suas mãos para cuidar. Vocês têm a grande tarefa de serem pais, de amarem, de instruírem a sua família, os seus filhos no caminho do Senhor. Lembra do texto que o pastor colocou lá no boletim? Do pastor Ageu? Homem, Deus te chamou para o sacrifício. É a tarefa do pai, se sacrificar em prol da sua família. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Você é frágil, meu irmão, assim como eu também. Mesmo sendo novo na caminhada, você é frágil. Você pode falhar. Por isso, clame sempre ao Pai Celestial para que lhe dê graça. Graça para que você exerça o seu papel com humildade, com sabedoria, com dependência do nosso Pai Celestial. Para que assim o nome do Senhor seja glorificado através de você, como papai. Então, meus irmãos, nós vimos então que nós podemos confiar e devemos confiar no Senhor. Louvemos a Ele então continuamente. Não confiemos em meros homens, mas confiemos no Senhor. Aquele que criou todas as coisas é o nosso Deus, o Deus de aliança conosco. A todos nós, a todos os papais, Deus nos abençoe.